Para você que nos visita de algum tempo distante, é muito bom ter você aqui, vocês, né? E sabendo que nós estamos numa jornada. Não estou chamando de série porque a gente está fazendo várias minisséries, né? Estamos numa jornada baseados no chamado que Jesus nos deu, que está ali no Sermão do Monte, Mateus 5,14, que fala: vocês são a luz do mundo. E nós estamos chamando essa série, Discípulos de Jesus, Luzes na Cidade. Né? Nós já fizemos aí um bom caminho, porque diz que todo discípulo de Jesus tem pelo menos 5 pilares de atuação, né? Coisas que precisa crescer, desenvolver na nossa vida e no nosso coração, no nosso ministério, vamos chamar assim. Né? Desenvolver a intimidade com Deus, tão importante, demonstrar fruto do Espírito, e nós estamos justamente entrando nessa, usam os seus dons para o reino. Usa os seus dons para o reino. Então, antes da gente seguir, a gente teve só, na semana passada, digamos, um ponto de inflexão. Né? Eu falei como quando você está na estrada, você tem aquele marcador. Quanto você já rodou, quanto falta para rodar? E talvez alguns tenham achado meio pesado, mas eu acho que é importante, de vez em quando, a gente dar uma olhada no espelho, saber como a gente está. Agora nós vamos começar realmente a ver os dons. Mas antes disso, é importante você saber. Talvez você se pergunte, será que estamos falando de habilidades naturais? Muito normal a gente confundir, né? De repente, eu sou muito bom no futebol. Deus não me deu assim. Algumas vezes até tive uns resmungos com ele ao longo da minha... Quando eu era mais jovem, né? Mas, sei lá, pensa numa coisa que você faz bem, e aí, de repente, a gente pensa que isso é um dom, né? A gente confunde. Eu diria assim, eu não descarto a possibilidade, porque Deus nos fez. Ele nos fez desde a criação do mundo. E Ele já tinha uma boa ideia, ou pelo menos um bom plano, para que a gente executasse. Então, se a gente já nasceu inatamente com algumas habilidades, é muito provável que isso está dentro do pacote que Deus nos deu. Mas não é disso que a gente está falando. Né? Aqui a gente está falando alguma coisa que talvez você fale, coisa que eu absolutamente não tinha, e de repente, a partir do momento que eu me tornei um discípulo de Jesus, de repente eu me vejo fazendo. Né? E algumas vezes me fazendo até bem, e gostando de fazer. Então fica claro que aquilo não estava no meu pacote original. Não é uma coisa da minha natureza, vamos falar assim. É um dom, um presente, graça de Deus. Né? Então, uma pergunta que é válida antes da gente começar a falar disso. Você sabe quais são esses dons? Ou melhor ainda, você sabe quais são os seus dons? Aqueles que Deus te deu? Se você ainda não imagina quais são os seus dons, gostaria de conhecer? Gostaria de poder saber qual aquilo que Deus te deu, o que Deus te deu para você poder usar para o reino? A gente vai estar falando dessas coisas nos próximos cultos, com o parente do Dia dos Pais, né? Eu quero abrir ali sempre, algumas igrejas irmãs nossas seguem batido, está fazendo uma série, não importa a data, vai na frente. A gente tem essa tradição de dar uma parada, né? Para poder falar de coisas específicas nessas datas, que não são tantas, né? Então, a gente vai fazer isso, vai abrir um parênteses, mas depois, nas próximas semanas, a gente vai continuar falando de dons. Hoje mesmo, vocês vão entender, nós vamos colocar um teste no WhatsApp, né, daquele institucional da igreja, para que você possa fazer um teste bem simples, e vocês vão entender um pouco melhor, eu vou falar isso mais para frente, para que a gente possa ter uma ideia de quais são os nossos dons, pelo menos os dons ministeriais, ok? Então, não vamos responder todas as perguntas hoje, mas, se Deus quiser, a gente espera responder isso ao longo das próximas semanas. Amém? Esse é o convite que eu queria fazer para vocês. Então, hoje, dons do Espírito, né, nessa minissérie, nesse terceiro pilar aqui, e eu estou chamando os dons ministeriais distribuídos a cada um. Ok? Então, eu queria fazer isso dividindo dessa forma, né, esses 4 pontos aí, a variedade, a fonte dos dons, os 5 dons ministeriais que nós vamos ver, algumas armadilhas para evitar algumas coisas que podem acontecer quando a gente é tão bom numa certa coisa, tão vocacionado, que a gente espera que, ou pensa que todo mundo tem a mesma vocação, e a realidade não é assim, né? E o propósito desses dons, ok? Então, queria fazer mais uma oração para que o Senhor nos acompanhe nessa jornada.
Pai Santo, nós te agradecemos por sentir tua presença entre nós. E que tudo que a gente veja aqui, ó Pai, didaticamente ou não, Senhor, mas que sirva para o nosso crescimento pessoal. Se nós temos que conectar pessoas, ajudá-las a crescer, nós também precisamos crescer no conhecimento, para que a gente possa servir de uma forma mais plena para o reino, Senhor. Então, acompanha-nos. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bem? Então, a variedade e a fonte dos dons. O nosso texto, o texto que trata desses dons ministeriais é Efésios 4. Mas eu queria dar uma passada antes em pouquíssimos versículos de 1 Coríntios 12, que se Deus quiser, com a graça de Deus, o Otávio vai trazer para nós daqui a 2 semanas. Amém? 1 Coríntios 12, os primeiros versículos, vai falar toda aquela, lembra, aquela maior lista dos dons e tudo mais, nós vamos ver. Mas hoje, basta para nós saber uma coisa. Por que esses dons e por que a gente tem que estudar isso? Paulo começa 1 Coríntios 12 fazendo um chamado, né? E uma explicação. Ele fala assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Né? Podemos pensar em várias coisas quando fala desse ignorante, né? Posso me sentir um cara destituído de um monte de coisas, mas simplesmente ele está falando: vocês precisam saber. Vocês precisam saber. Se vocês querem ser luz na sua família, se vocês querem ser luz na sua cidade, onde você andar, você precisa ter essas luzes. Você precisa adquirir essas luzes. E essa luz, parte dessa luz vem pelo conhecimento. Não dá para a gente passar para frente uma coisa que a gente não recebeu, que a gente não estudou. Não é? Lembra do tempo de escola ou não? Lembra aquela prova? Eu sei que vocês foram muito estudiosos, todos Caxias, né? Mas não importa que grau, que escola que foi. Sabe aquela prova que você entrou sem saber nada? Você sabe que eu já consegui tirar 1-0 na minha vida? Era uma prova de geografia. E, não lembro se, segundo grau, acho, sei lá. Na minha época era ginásio e colégio, né? Não lembro se no ginásio e colégio. Eu detestava geografia. Detestava. Falei, se eu quiser eu pego um mapa. Detestava aqueles negócios, aquela parte de rocha, amálgama, tal, né? Eu não lembro direito. E eu fui, não tive paciência, entrei na prova e eu não sabia nada. E não deu para colar. A professora era uma jovem ainda, e ela era muito esperta, muito safa, né? Cara, não deu para colar, não deu. E aí chegou uma hora, eu tive que reconhecer, né? Pegar uma folhinha que eu tenho aqui, né? Aquela que você olha para a folha, cansei de filosofar nela, falei, eu não vou dar um embromation aqui, e entreguei. E depois ela me deu com muito prazer, que conhecia mais ou menos cada aluno, e ela tipo assim, ó, está aqui seu vagabundo, né? Está aqui seu vagabundo, 0, com todas as honras do mundo, né? Eu só não fiz um quadro, mas eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais entrar nessa, né? Então, tem coisas na vida que a gente quer. E, desculpa, né? Não entenda como um puxão de orelha, mas esse daqui é uma das coisas que a gente costuma deixar para o lado. Costuma. Então, a gente sai por aí falando de Cristo, a gente sai por aí, alguém manda para a gente, e a gente vai entender por quê, eu vou falar um pouco disso mais para frente. De repente, a gente acha uma frase legal que alguém mandou para a gente no WhatsApp, a gente acha aquela frase tão legal que a gente passa para frente. Aí, de repente, o pastor, que também é humano e não tem todo o tempo do mundo, mas, de repente, você vê uma você faz vista grossa. De vez em quando, mas você viu a frase que a Joaninha mandou? Né? Aí você olha, tudo bem, vai, deixa quieto. Mas tem umas que não dá, né? Fala, querida, você sabe de onde saiu essa frase? E então é importante, né? Quanto mais você lê este livro aqui, né? Mais difícil vai ser para você ser enganado com essas frases, que soam bonitas algumas vezes, né? Mas que não tem nada a ver com a nossa fé. Não é? Ok? Então, isso está um pouco no pacote.
Com relação aos dons, a mesma coisa. Então, Paulo está falando aqui, queridos, não quero que vocês sejam ignorantes. E é interessante porque aonde a gente vai buscar iluminação? Gosto, só para pôr algum marco, né? Salmo 119, 105, diz assim, oi, tudo bom? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Podemos ler junto esse versículo? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A gente vive num mundo... É difícil falar de um mundo obscuro com o sol que está fazendo, né? Mas a gente sabe que o sol que está fazendo é por graça e misericórdia de Deus, não é? Mas quando a gente fala mundo, você vê mundo na Bíblia, ele está falando do sistema do mundo, né? O sistema, como o mundo funciona. E parece que o mundo realmente não gosta que a gente tenha muitas luzes, ou pelo menos não gosta da nossa luz. Então, infelizmente, a gente anda no mundo de trevas. Então, conhecer a palavra nos ajuda a caminhar melhor nesse mundo, amém? Eu não quero desgastar mais. Fiquei pensando, não sei, talvez, como a gente mora na estrada, cada vez menos eu tenho visto isso, porque agora se multa, né? Mas não há tanto tempo, era normal a gente ver aqueles carros, quando você via aqueles carros mais antigos, de vez em quando com aquelas rodas, carro meio rebaixado, dificilmente eles andavam com o farol ligado. Eles andavam só com aquela lanterninha e tal, né? Porque boy que é boy, né? Não toma mel, chupa abelha, né? Como fala o ditado antigo, né? Então, os caras, tal. E tem gente que parece que gosta de andar meio assim na escuridão. Ou seja, o que eu sei é suficiente. Infelizmente, na fé, algumas vezes, só o que a gente sabe pode nos levar a alguns caminhos ruins, né? Então, é bom a gente ter essa iluminação. Bom, no versículo 4 ao 6, é só isso que eu quero ler de 1 Coríntios, porque dá aqui o tom sobre os dons. E ele fala assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Eu pus ali em outra cor, né, em negrito, né, de 3 tipos de coisas que Paulo fala. Ele fala primeiro de dons. A palavra aqui é a palavra que mais se conhece, que é carisma, né, no grego, que tem a ver com esse sobrenatural, fica mais claro. Dom de línguas, dom de profecia, de profetizar, sei lá, tantos dons assim. Okay? Então, eles são diversos assim como as pessoas são diversas. Alguns falam de 9 dons básicos, para depois abrir os outros, mas não importa, eles são vários. Mas ele fala também aqui de diferentes tipos de ministério. E é interessante que essa palavra ministério, aqui aos diáconos que estão aqui hoje, né, presentes, é a palavra diaconia. Há diferentes tipos de diaconia, mas o Senhor é o mesmo. Interessante que essa diaconia, se você tem uma Bíblia Almeida, por exemplo, ele fala diferentes tipos de serviços, né? Na verdade, são vários tipos de serviço que a gente tem. Tudo é diácono. Por isso que eu não gosto muito daquela coisa. Eu me lembro uma vez que, com uma determinada diaconia, em algum momento do passado, muitos anos atrás já, se saiu uma selema e fala, não, que diácono é só para servir a mesa. Interessante que quando você lê a Bíblia, logo no comecinho do livro de Atos, tem o caso de Estevão, que a gente já falou aqui recentemente. Estevão era um diácono, né? Os diáconos eram aqueles que tinham vários dons, que tinham realmente um compromisso. Então, é disso que nós vamos falar. Esses dons de ministério, ok? Que na verdade são 5. E depois ainda fala, há diferentes formas de atuação. A NVI fala assim, formas de atuação. Se você for ver, por exemplo, na Almeida, está lá, há diferentes formas de realização. Ou seja, é como se fosse o resultado da operação. Deus dá e Deus quer ver os resultados. Então, todos os dons estão mais ou menos dentro desses 3 tipos de coisa. Mas hoje eu queria que a gente pegasse só essa partinha do versículo 5 aqui, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Todos vêm do Senhor. Amém? Que são aqui, então, vamos começar a explorar os 5 dons ministeriais, e agora a gente vai, então, para Efésios.
A partir do versículo 7 de Efésios, fala assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Né? Então, pela graça, de graça, esses dons são dados a todos nós. Né? São presente, concedida por Jesus aqui, né? Na hora que ele foi, então, Paulo está falando, quando ele subiu aos céus, ele nos presenteou com os dons. Ok? E é repartido, então, a todos nós. Tá? Mas é interessante a gente pensar que esses dons não são apenas um mimo. De vez em quando você tem um dom, Deus te deu o dom, não sei, de discernimento de espírito. E você guarda para você e você não usa para o reino. Né? Você é um apóstolo. A gente vai falar um pouquinho disso. Né? Você tem algumas características de administração, de visão, e você guarda para você e você fica só olhando os outros e não usa, e não põe em uso. Se Deus nos deu, é porque Ele quer ver isso aplicado no corpo. Amém? Que é a igreja. Tá bom? Então tem um objetivo e um propósito. E nós vamos falar disso aqui um pouco mais para frente. Mas aqui logo na sequência ele vai falar. Né? Versículo 11 fala assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos aqui ver um pouquinho devagar. Veja que interessante. Tem até uma analogia que eu não vou mostrar aqui, mas fala assim, ó: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Esse dedo aqui eu tenho complicação, aqui não consigo levantar ele só assim. Pastores e mestres, né? Cabe no dedo de uma mão. E parece que Deus quer que em cada igreja, em cada célula do seu corpo, exista essa diversidade de ministérios, de serviços, para que o corpo possa crescer bem. Né? Nós vamos falar um pouco dos desdobramentos disso. E por que ele entende que esses 5 ministérios, esses 5 serviços, esses 5 tipos de diaconia, a gente pode falar assim, né? Devem estar presentes no corpo. E aí, tão fácil quanto aqui. Depois ele vai falar de propósitos mais profundos. Mas aqui, para ficar claro, né, ele fala, com o fim do quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade e a maturidade. É disso que fala. Quando a gente é maduro, a gente não age mais como crianças. E ele vai falar disso mais para frente. Né? E o corpo todo esteja consolidado, firme, e a gente precisa aprender. Então, numa igreja saudável, não é só aquele que recebe uma bolsa ou um salário, no caso aqui, o que vos fala nesse momento, né? Que tem que cuidar de tudo isso. É uma questão colegiada. Esses dons estão entre todos nós. Sabia que você tem um desses 5 dons? Considera isso. Né? Deus te chamou de uma maneira muito tranquila, mas todos nós temos uma, ou mais, né? Mas pelo menos uma dessas 5 afinidades, vamos dizer assim. Alguns da diretoria, da liderança, tentaram fazer um teste que a gente divulgou ontem, só ainda em grupo fechado, né? E eu tenho alguns resultados. E algumas pessoas, alguns de vocês, você vê o resultado do teste e fica muito evidente. Né? Por exemplo, eu fiz esse teste já há algum tempo. Isso, e esse teste que a gente vai divulgar para vocês foi uma gentileza do nosso... alguns de vocês conhecem o pastor Joel Cono, né? Da igreja, o pastor titular da igreja de Rude Ramos, nossa igreja irmã.
E, inclusive, domingo passado teve um seminário, né, que o pastor Zé acabou pedindo para o pastor Joel ir lá aplicar. Como a gente não está tendo feio, né? A gente não está, nesse momento, não temos nesse momento escola dominical, então eu estou tendo a ousadia de compartilhar com vocês aqui de púlpito. Porque isso é muito importante a gente saber. Né? Como isso? Porque a partir daí é que a casa começa a funcionar. A partir do conhecimento daquilo que Deus deu para a gente. E está, de repente, no nosso meio, no nosso coração. A gente interage dessa forma, a gente, inclusive, critica os outros, porque a gente tem uma coisa dentro de nós e os outros não têm, porque talvez não tenha sido um dom que Deus deu. E a gente começa a achar estranho, né, que as pessoas agem diferente. Eu já me peguei assim. E ficou claro com alguns resultados. Fulano, eu não quero citar ninguém aqui. O dom dominante de uma pessoa é apostólico, por exemplo. E você vai entender por quê, os efeitos e também digamos assim, o efeito bom e o efeito mais arriscado daquele dom. Quando você olha para os outros e, de repente, não tem. Você, por exemplo, tem o dom da fé, que não é o caso, não é um desses 5 dons aqui. Aí, de repente, você vê o pessoal, está bem, não sei o quê. Você fica indignado. Como é que pode ser uma pessoa sem fé? Mas, de repente, você foi espiritualmente dotado com aquela fé e o outro não. Ok? Estou fazendo um parênteses. Então, rapidamente aqui. E olha, o que está escrito ali embaixo? Material gentilmente cedido pelo pastor Joel Cono, da Igreja Aliança Rude Ramos, ok? E estamos aqui, então, compartilhando com vocês material básico, fruto de livros, eu vou citar alguns de livros, que ele também citou. Então, o que ele fala? Apóstolo, a palavra no grego é essa mesma, apóstolos. Né? Aquele que é enviado para uma missão, como os apóstolos que Jesus teve, os 12 apóstolos e assim por diante. Okay? Então, qual é o dom de apóstolo? O que dá? Tem como missão enxergar o futuro e trazê-lo à existência, sempre procurando expandir o reino de Deus. Ok? Aí você pode estar me perguntando, e porque a mídia fala muito disso, eu concordo com parte do que eu escuto na mídia e algumas coisas não. Existem apóstolos hoje? É a grande pergunta. Eles falam, tem o apóstolo José, sei lá, da igreja XYZ. Né? A gente vê isso, né? Tem muito apóstolo por aí. Só que esse apóstolo aqui não é esses apóstolos. E é interessante que a gente saiba. Né? Existe fala assim, então vou... Duas colocações aqui e explico um pouquinho. Fala assim, como dom, logicamente existe hoje. E aqui entre vocês existem aqueles que têm ministério apostólico como dom dominante. E isso, alguns que responderam já ao questionário, ficou clarinho. Eu não tenho dúvida. Você fala, agora eu entendo. Está ali. Vocês vão entender também um pouco melhor. Agora, como cargo autoproclamado, não existe. Alguns usurpam das coisas de Deus, não é? Então, bem entendido? Aqui, nenhum desses 5 ministérios, não estamos falando de cargos, né? Então, dentro de uma igreja para funcionar, e eu acho que isso foi um erro que eu já cometi, por ignorância, que a gente está aprendendo todo dia, é que, então, como é que uma igreja pequena pode ter esses 5 ministérios? Eu não consegui entender que isso são dons que estão permeados entre todos, amém? Essa é a verdade. E a gente exerce nossa função dentro do corpo em função dessa dotação que Deus nos dá. Amém? Então, posto isso, não estou falando de uma pessoa aqui, de um líder, alguma coisa assim. Então, saibam, eu não tenho esse dom, pelo menos não é meu dom. Claro, muitas vezes eu já fui meio que taxado com isso, mas não é o meu dom. Okay? Então, o que é então o apóstolo? Tem como missão enxergar o futuro, trazê-lo à existência, sempre procurando expandir o reino. Né? E tem algumas características aqui, 3. Possui visão estratégica, ou seja, ele consegue ver o dia de amanhã, para onde vai, para onde vem. Vive no tempo cronos. Lembra daquela 2 tipos de tempo? Né? Quando a palavra tempo hoje, no grego existem 2 palavras. Uma é o cronos, que é o relógio, certo? Sentido cronológico. Ontem, hoje, amanhã e assim por diante, certo? E a pessoa pensa organizadamente dessa forma. Mas existe também, a palavra tempo, existe o tempo kairos, que é o tempo de Deus.
Dependendo do teu dom, você acaba vivendo mais de um sentido ou no outro do tempo, né? O apóstolo claramente vive aqui. Então, tem entre pessoas... Tem algumas coisas, tem pessoas que sabem tudo, né? Falam, quando aconteceu? Por exemplo, eu sou lembrado pela Tomasa sempre dos aniversários, né? Vai ter o culto de aniversário, tem o culto do Dia dos Pais. Você já tem mensagem, alguma coisa assim? Nem estava lembrando, na minha cabeça não está essa cronologia, né? Não está, simplesmente não está. Não está, né? Então, e não é assim, não tem pessoas que são assim? Então é interessante quando você sabe o dom da pessoa, você já começa, entendi. Aí você começa até a interagir melhor com as pessoas nessas coisas, ok? Possui essa visão, vive no tempo Cronos, então bom para planejamento, voltado para a missão e o desbravamento de novas frentes. Aquelas pessoas que chegam lá, mas pastor, você não viu isso, você não fala aquilo, vamos ter essa coisa. Aí de repente, nem está na minha cabeça, ok? Então só um pano de fundo após. Profeta. A palavra também no grego é profetas, muito perto, né? Aquele que expõe, ou que aponta. Tá? Ou o porta-voz. O porta-voz. É aquele que ouve e transmite o que Deus está falando com e para a sua igreja. Seu chamado é para exortação, né? De vez em quando, consolação, edificação, direção do corpo de Cristo através da palavra. Então, queridos, infelizmente, eu estou nesse aqui, um dos, né? E por isso que de vez em quando eu falo, eu queria que você fosse mais levezinho, eu queria que você fosse mais pastoralzinho, e eu não consigo. Ou pelo menos não vou ser autêntico algumas vezes, né? Para bem ou para mal, todos os lados. Por isso que é importante a gente ter um blend, né? Um mix, ok? Então o que acontece? Algumas características aqui. Possui uma visão espiritual, mais profunda ou não, depende da pessoa, logicamente. Vive no tempo kairos, olha a diferença, né? Está pensando mais no tempo de Deus do que no cronômetro, na próxima atividade, no próximo dia. Voltado para a palavra de Deus e anúncio da voz de Deus para a igreja, né? Para hoje. Ok? Evangelista. Evangelista é o mais fácil, né? Que é aquele que anuncia as boas novas, ok? Então não precisamos contratar um evangelista. Entre nós existem aqueles que têm claramente esse dom. Com qualquer pessoa, vai na padaria, vai comprar, de repente está falando de Jesus lá. Pega um ônibus, certo? De repente está falando de Jesus lá com o motorista, ou com o cobrador, certo? Conheço algumas pessoas assim, não vou citar nomes aqui. É a pessoa que tem facilidade para criar relacionamentos, pregar o evangelho. Aí você fala, a pessoa é tão extrovertida, fala com todo mundo. Será que Deus já não vem trazendo de berço essas coisas, essa tendência? Né? Fica fácil, né? Mesmo você ver o teste, ver algumas pessoas que têm isso, claramente, né? Criar relacionamentos, pregar o evangelho para as pessoas e ganhar vidas para Jesus. Consegue explicar de forma fácil e clara a mensagem da cruz para as pessoas. Consegue trazer pessoas do mundo para a igreja. Amém? Precisamos dessas pessoas. Essas 3 características aqui. Possui paixão por evangelizar os não crentes. Vive no tempo Cronos, rotina, e o Kairos também. Consegue fazer o blend dos 2 tipos de momento. Tá? E aqui eu estou uma palavra que eu sei que vem de livros, né, que o pastor Joel colocou, voltado para os bodes do pasto, né? Fazendo a comparação entre bodes e ovelhas, certo? Então o pastor vai cuidar das ovelhas e o evangelista vai pegar aqueles que ainda não são ovelhas. Amém? É mais ou menos o que está aqui. O pastor é aquele que apacenta. Poimenas é a palavra do grego. Aquele que apacenta. É aquele que cuida das vidas que os evangelistas trazem para a igreja. Então, é a função da porta para dentro. Esse é o pastor. Sua função é conduzir, proteger e alimentar as ovelhas de Cristo. Ok? Todo membro de igreja gostaria de ter um pastor assim. Né? Suas 3 características. Possui paixão por cuidar dos crentes,
Vive no tempo cronos, rotina, e também no outro, consegue ver as intercorrências, né, do plano de Deus, e voltado para as ovelhas do pasto, né, do rebanho, aqueles que estão dentro. E por último, o mestre, aquele que transmite conhecimento, aquele que gosta e tem facilidade de estudar, entender e ensinar os textos bíblicos para as pessoas. Sua função é ser um professor para os outros irmãos, aprofundando os ensinamentos da palavra de Deus de forma detalhada. As 3 características: possui paixão por ensinar os discípulos de Cristo, vive no tempo cronos, ou seja, conteúdo programático, e voltado para a palavra de Deus, ensino da verdade de Deus. Felizmente ou infelizmente, vocês têm um pastor que tem essas 2 versões, profeta e mestre, né? Como dom preponderante, né? Então, eu preciso que surjam os profetas, os apóstolos, os apóstolos, os pastores e os evangelistas do corpo, para que a gente possa ter uma igreja equilibrada. Amém? Não dá para contratar tudo, né? Certo? Uma última coisa que eu queria fazer aqui com relação a essas descrições, num livro que se chama Casas que Transformam o Mundo, é um livro muito legal, se você quiser ler, eu acabei comprando a versão digital, porque o pastor Joel tinha citado ele, e eu me interessei e fui buscar. E, logicamente, parece que no futuro, o futuro da igreja vai ser mesmo nas casas, tudo indica. Quanto mais a chapa esquenta. Os países onde tem perseguição, as igrejas funcionam em casas, nas cavernas, assim por diante. Mas enquanto nós estamos aqui, estamos, né? Mas os princípios são válidos iguais. Logicamente que uma igreja em casa não vai poder ter um apóstolo, não tem, certo? De onde tem que sair? Tem que sair do corpo. E aí ele faz uma analogia que eu achei muito interessante, o nome dele é Wolfgang Simpson. Ele fala assim, que o pastor está próximo das ovelhas, ou seja, ele vive no meio do rebanho, ok? Já o profeta, ele está a 5 quilômetros de lá. Tem uma colina e ele está do outro lado da colina, vendo o que Deus está trazendo, tal, e aí ele vem e fala, olha, eu vi do outro lado da colina tal coisa, tal. É isso que mais ou menos o profeta faz. O apóstolo está um pouquinho mais perto, 3 quilômetros, mas fica no alto da colina para enxergar o que está acontecendo. O mestre está perto, mas um pouquinho mais retirado, num posto mais elevado, para saber. É mais ou menos aquele que falou, para você ensinar alguma coisa, você precisa estar pelo menos um passo à frente, né? Tudo assim na vida, né? Ok? E o evangelista? O evangelista é interessante, porque ele está a uma distância suficiente das ovelhas para não pegar cheiro de ovelha. Para quê? Porque quando ele está no mundo, ele vai lá conversar com os outros. Se ele tem muito trejeito de ovelha, Deus te abençoe e tal. Já percebeu que o evangelista que é bom mesmo? Ele não fica, oi irmão, tal, não sei o quê, tal. Ele é um pouco mais afastado do evangeliquez, para que ele possa ter pegada do outro lado, quando ele vai buscar os perdidos, quando ele vai buscar aqueles que estão fora. Amém? Então eu achei interessante essa analogia. Penúltima coisa que eu queria falar com vocês é algumas armadilhas que podem acontecer. Então, estamos juntos aqui, infelizmente, não é uma aula de escola dominical. Eu queria passar para você, porque dentro de você existe um desses dons latente. Talvez você já saiba e exerce, talvez está adormecido, mas Deus te deu um deles. E com esses olhos eu queria que você pensasse. Amém? Existem algumas armadilhas a serem evitadas quando a gente sabe qual é o nosso dom, a gente atua em cima desse dom e a gente não sente isso nos outros. Então, uma das coisas aqui, e eu estou ainda seguindo no material que o pastor Joel compartilhou, e isso vem desse livro que eu comentei, uma armadilha geral para todo crente que exercita o seu dom, né? Projeção do seu dom sobre os outros e uma postura crítica em relação aos outros dons. Por exemplo, de repente você tem um pastor que não é
Tem o pastor, é o cargo, exerce o cargo de pastor, eu estou aqui como pastor, mas eu, por exemplo, eu sou um cara introvertido, por incrível que pareça, por mais que Deus tenha me ajudado a romper as barreiras. Então, não espere que eu vá para a galera, gente, tal, vocês já ouviram falar de Jesus? Cara, eu posso fazer na marra, mas não vai soar natural, não está em mim. E de repente você é uma pessoa que tem isso, e aí de repente fala, como pode um pastor que entrou a Cristina hoje aqui, né? Então ninguém vai lá falar com ela, então o evangelista fica doente. Doente. Para ele tinha que fazer fila aqui para ir conversar com ela, né? Para ela poder se sentir bem acolhida. Pode ser que ela se sinta tão aboviada que ela não queira mais voltar. Entende? Então tudo tem um equilíbrio no corpo. Então, algumas armadilhas que a gente tem que evitar. Projeção do seu dom sobre os outros, postura crítica com relação a eles. E uma coisa também muito importante, né? Ignorar a necessidade de desenvolver o fruto do Espírito. Lembra quais são ou não? Nós passamos algumas semanas vendo. Será que a gente consegue citar? Amor. Sacanagem, eu vou pegar minha colinha aqui, né? Para não errar. Amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, domínio próprio, eu estou pulando, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Não adianta nada você ter um dom muito bom e estar esquecendo o resto. Interessante que Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai falar justamente disso. Quando ele fala aquele decálogo do amor, né? Certo? Fala, ainda que eu tenha todos os dons do mundo, se eu não tiver amor, não vale nada. Amém? Só isso que eu queria citar aqui. E quais são as armadilhas de cada dom? Aquele que tem o dom de apóstolo, né? A grande armadilha é não enxergar as pessoas e as suas limitações. Já viu aquelas pessoas? Pá, Dona Laura, quem anda devagar? Né? E eu não sei quem, aquela lá falou, não sabe, não guardou. Como você não guarda a data do aniversário da família, não sei o que, tal, né? Começa esse tipo de coisa, certo? E não ter paciência. O apóstolo tem um pouco disso. Alguns de vocês são um pouco assim comigo. Eu sou meio lento para algumas coisas, meio lerdo para enxergar algumas coisas. De repente eu levo umas patadas e aí me dói, né? Sem entender, de vez em quando eu me... Pô, senhor, qual que é? Entendendo o dom da pessoa, eu já começo a olhar de uma forma diferente. Agora eu entendo. Interessante que o pastor Joel mesmo falou. O pastor Joel fez isso, está fazendo isso há alguns meses na igreja dele. Todos fizeram. E hoje ele já tem um mapeamento de cada membro da igreja em qual tipo de dom ministerial as pessoas se encaixam. Inclusive ele está dando um passo a mais. Ele estava, por exemplo, daqui, todos que são apóstolos, todos que são profetas, se reunirem e de repente propor para o corpo algumas mudanças, algumas coisas que possam ser feitas. Tudo bem, tá lá na frente isso, né? Mas é interessante. E aí ele fala, agora algum fala uma coisa disso para mim, por exemplo, você não foi visita, você não foi falar, você não fez uma visita, ele tem a ver com o dom da pessoa. E aí ele consegue melhor interagir no corpo. Amém? Então essa é a ideia. O profeta, ele tem uma tendência de ser duro demais na exortação. Perder o domínio próprio algumas vezes, ser inflexível ou ser hipersensível, o pessoal não reage àquilo que a gente está falando. Então, desculpem se algumas vezes eu entrei nessa. O evangelista, por sua vez, por se tornar crítico na igreja, perder a santidade e assimilar o mundanismo, muitas vezes, porque ele está muito mais perto dos bodes do que das ovelhas. Então, algumas vezes ele pode correr o risco, né? Fala, vamos evangelizar no carnaval. Será que é legal? Eu lembro de uma igreja uma vez aí, uma igreja meio famosa, que fez um bloco e foi. É muito arriscado, né? Acho que tem lugares melhores para evangelizar. Tudo bem. O pastor, interessante. Perder a visão do futuro, acostumar mal as ovelhas. Está sempre escovando o pelinho, tal, né? E aí os de fora. Tá bom aqui, né?
De repente eu podia falar isso, não, olha, não, está todo mundo bem, aqui, tudo bem, os de fora, tem gente que vai evangelizar, né? Vamos ficar aqui e tal, a gente troca aqui, então aconselho, né? E perde um pouco essa perspectiva do outro, do futuro. E o mestre, por sua vez, fica preso à letra e se torna um legalista, muitas vezes. É um risco muito grande que a gente tem. Ok? Posto isso, eu queria pôr o último ponto nosso aqui, o propósito desses dons. Versículo 12, né, que eu estou repetindo aqui, só porque ele é uma sequência, né, ele vai falar, com o fim de preparar então os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento e cheguemos à maturidade. Mas aí ele vai um pouco mais adiante, e ele fala, versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, né? Nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Você pode olhar para isso aqui e falar, puxa vida, mas é assim. Você tem alguma dúvida que existe gente inserida no ambiente cristão que induz os crentes menos informados ao erro? É importante a gente pensar nisso, né? Você viu alguma coisa e fala, puxa, esse negócio eu achei legalzinho. Você tem um irmão de igreja que você pode dar uma ligadinha e falar, ô fulano, você viu aquilo lá? Antes de você publicar no grupo da igreja para todo mundo, tem alguma dúvida? O Espírito falou para você, né? Você teve alguma dúvida? Mas é tão bonitinho. Tenta saber primeiro, busca, né? E assim a gente vai crescendo. E a gente vai aprendendo, até a gente ter o discernimento próprio. Falar, isso não vem de Deus. Ou isso daqui vem de Deus. Amém? Então, são essas coisas importantes. Para que a gente não fique aí levado para lá e para cá. Como os discípulos no barco de Jesus. Lembra que a gente viu isso há pouco tempo lá? O barco batendo, Senhor, tal, né? Então, equilíbrio, né? Equilíbrio. Isso é a coisa que Deus quer. E aí, no versículo 15, fala assim, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Não faz tanto tempo que a gente viu esse texto aqui, né? Mas é interessante aqui ver que ele fala aqui, todo o corpo, dele todo o corpo. Então, não tem gente que fala, isso daí é só... eu não estou nessa. Né? Talvez você esteja aí resistindo nesse momento. Vai dizer, eu não tenho nenhum dom. Esse não é o meu dom. Mas que fala que todo o corpo, né? Todo mundo, dele todo o corpo, ajustado e unido, certo? Juntinho, consolidado. Estava vendo as perninhas do Theo, tudo, o Theo está consolidado, assim, né? Está firme. Todinho, é o que ele quer do corpo da igreja. Pelo auxílio de todas as juntas, na Ara, achei legal aqui, que fala segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, todos nós juntos, não é certo? Tá? Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada um realiza a sua função. Qual é a sua função? Um último texto bíblico aqui, 1 Pedro 4,10, fala assim, sirvam-se uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Amém? Sirvam-se uns aos outros. Eu estava ali em cima, orando um pouquinho antes do culto começar, e pensei, sabe quando você abre uma caixa de papelão? Você recebeu um produto lá na tua casa, né? Chegou aí pelo Amazon, pelo Mercado Livre, não importa. Vem com aquela caixa boa, fechadinho, com uma fita. Aí você arrancou aquela fita, cortou, pegou o estilete, tirou o produto lá de dentro, e de repente você quer usar aquela caixa. A caixa já veio meio assim no caminho e tal. Como é que a gente normalmente fecha? Quando você fecha uma caixa nas abas, você não tem fita para pôr nem nada. Como é que você faz? Você não pega uma aba... Hoje estou sem microfone, sem o apoio aqui, né? Não é assim, você pega cada aba da coisa, você põe, pelo menos eu faço assim, você põe um lado por baixo, e aí ela fica por cima do outro.
Ninguém está por baixo, né? Se você colocar uma aba por baixo de tudo, ela não trava a caixa. Precisa ser todas assim, não é? Não é assim travado? E aí a caixa fecha. A caixa fica firme de novo e você pode guardar coisas boas lá. Eu leio essa questão do serviço na igreja assim. É assim que Deus quer. Ah, mas eu não quero servir. Eu quero ser servido. Querido, você está no lugar errado. Você não entendeu o Evangelho. Nós fomos chamados para ser servidos, sim, mas para servir. Amém? Na casa de Deus, não tem lugar para turismo. Não é? Tem uma vassoura sobrando? Vamos pegar a vassoura. Tem um visitante? Vamos perguntar o nome, vamos perguntar, nos apresentar. Você entrou no banheiro? Estou pegando coisas bem tontas porque é as que me vem à mente agora, tá? Por favor, né? Isso aqui não está parte aqui. Sei lá, qualquer coisa. Tem alguém que você vê triste? Encosta. Tudo bem com você? Posso orar por você? Não é? As abas, uma servindo a outra de apoio. Amém? Agora sim, terminamos. 4 perguntas básicas para você aqui. Como você reage à notícia de que os dons ministeriais são para você também? Queria que você pensasse nisso. Ah, não, até hoje eu pensei que eu pagava o salário do pastor e ele ia fazer tudo, né? Será que tem dado tão certo? Você sabe que tem algumas igrejas que tem muito mais gente, né? De repente você nos visita, vendo pouca gente aqui. E, glória a Deus, a gente já teve a casa mais cheia, tomara a Deus a gente ainda volte a tê-la, né? Mas, de repente, uma casa cheia é muito mais fruto desses 5 ministérios funcionando em pleno acordo do que de ter um grande pregador. É bom ter um grande pregador, né? Talvez eu não seja esse cara o grande pregador, mas essas pessoas podem entrar e ir embora e não ser corpo. O corpo se forma dessas abas que se autoajudam, se autossustentam e o corpo vai se consolidando e sendo edificado. Amém? Tudo bem? Então, como você reage a isso? Uma segunda pergunta é, você já sabe qual é o seu dom predominante? E eu queria então agora deixar o convite para você. Vamos colocar no grupo da igreja, não sei se todos vocês estão, mas se não, a gente vai dar um jeito de que estejam, tá? Olha, 10 minutos você responde, são 10 perguntinhas. E a ideia ela tem lá uma parte lá, são 5 perguntas que você vai ver, e quem formulou o teste foi o pastor Joel. Algumas pessoas já perguntaram alguma coisa, a gente pode ter as sugestões e a gente passa para ele, e de repente, no futuro, a gente tem um questionário mais profundo, certo? Tem um outro questionário que a gente vai fazer, mas aí com os dons todos, ok? Mas esses são os dons ministeriais. 5 perguntas que falam, você tem alegria em? São 5 perguntas. E depois o outro você tem facilidade em? São mais 5 perguntas. A orientação que eu dou para você, na hora que você estiver respondendo, você vai lembrar, muitas vezes quando a gente responde uma coisa, a gente, ainda mais brasileiro, gosta de estar na coluna do meio. Já lembrou isso? Eu lembro quando tinha, os mais velhos vão lembrar da... Como é que era o nome? Loteria esportiva, né? No tempo que eu ainda jogava, um dia que Deus falou que não era mais para jogar, mas eu punha lá, muitas vezes eu não sabia, eu colava a coluna no meio, empate, né? Empate não adianta, então você bota lá, de 1 a 5 as notas, de repente você botou 3 em tudo, né? 3, 3, 3. Não vai mostrar o seu dom, né? Ok? Se você for honesto e livre, ó, isso aqui eu gosto mais que isso, então, de 1 a 5, você vai responder. 1, 3, 2, 4, 5. Aí vai ter um que vai aparecer como mais forte. Livremente. Deus quer que a gente tenha alegria com o que a gente faz. E facilidade. Certo? Mesma coisa, de 1 a 5, tentando não repetir. Algumas vezes vai ser necessário, porque as perguntas não são perfeitas, mas tentando isso. Se você fizer isso, a gente vai poder depois devolver para você, está lá, vocês vão clicar lá, pode fazer no seu celular, mais fácil, né? Eu acho que quase todo mundo tem essa possibilidade, e depois a gente vai elaborar bonitinho, fazer uma planilhinha e devolver para você como os dons. Se tiver alguma dúvida, se tiver algumas coisas que fiquem lá
Na dúvida, a gente vai conversar e vamos chegar a uma conclusão, qual é o teu dom dominante, dentro desses 5. Amém? Então, essa é a proposta que eu deixo para vocês aqui. Pergunta 3 aqui. Como você tem exercitado esse dom a serviço do corpo? Se você sabe qual é, se você sabe quais já são os seus dons, como é que você tem exercitado isso no corpo? E a última pergunta aqui. Se ainda não sabe e não tem exercitado, está disposto a buscar, conhecer e exercitar o seu dom? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque tua palavra, de uma forma tão simples, ó Pai, fala de coisas que de vez em quando a gente busca mais complexidade, busca algumas respostas mais profundas de alguns especialistas, e de repente a tua palavra, de uma forma bem fácil e bem clara, mostra para nós as coisas que precisamos saber, para que o teu corpo possa ser edificado. Então, Senhor, eu peço que o Senhor, a cada um aqui presente, possa mostrar, Senhor, o desejo de conhecer os seus dons, ou se ainda não conhece, que possa aprofundar o seu desejo nisso, para que o nosso desejo de servir, ó Pai, também possa ser potencializado pelo Teu Santo Espírito. Dá-nos a Tua orientação. Abençoa essa semana. Que nenhum de nós, ó Pai, tenha aquela síndrome do coitadismo. Porque quando nós pensamos que nós não temos nenhum dom, é porque, no fundo, nós estamos duvidando do seu dom, da sua graça. Então, Pai, nos ensina, nos mostra e nos orienta para que o nosso corpo possa ser edificado, para que cada um de nós possamos crescer em maturidade e assim possamos ser um corpo unido, consolidado em amor, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.